Olá, boa noite a todos. Estou apenas aguardando um pouco as pessoas entrarem para que a gente possa iniciar a nossa live hoje em pleno feriado, né? Em pleno dia que se comemora a liberdade, né? Quer dizer, então, hoje, feriado, vamos nós aqui na nossa live. Eu vou pedir a vocês mais 2 minutos, no máximo 3, porque o horário é novo e as pessoas precisam se adaptar, né, a esse horário. Então, eu acredito que a gente possa começar daqui a 2, 3 minutos. Bem, eu acho que a gente já pode começar. No dia 7 de setembro de 1822, foi declarada a independência do Brasil, né? E hoje, 7 de setembro, nós vamos falar a vida entre o medo e a coragem. Ou seja, entre a independência, eu diria dessa maneira, e a escravidão. Mas isso é uma forma que eu, Virgínia Ferreira, vejo, né? Não que necessariamente seja. Bem, o título da live é A Vida entre o Medo e a Coragem. A inspiração para esse tema foi uma imagem que eu recebi numa das redes sociais que frequento. Se eu não estiver enganada, eu recebi, eu acredito que no Instagram, mas eu não tenho certeza, né? Mas está postado lá no meu Instagram, eu postei hoje, que é uma imagem assinada pelo Dr. Cláudio Bacelar, que é de uma senhora se olhando no espelho. E quando ela se olha no espelho, é um espelho que ela está nas mãos, um espelho oval daquele antigo, no que ela se olha no espelho, ela vê a imagem dela quando nova. E é bastante interessante que ela diz para ela, né, para a imagem dela quando nova, é exatamente o que ela diz, que está lá. Me perdoa por sempre ter tido medo e não ter vivido a vida que você merecia. Vejam, que coisa. Uma pessoa, é como se nós olhássemos para trás, né? Se olhar no espelho e ver, né? Você, quando jovem, é a mesma coisa que você olhar para trás. Você olha para trás e pede desculpas para você, pelaquilo que você teve medo, que você deixou de fazer. E ainda, né, que você merecia ter feito. Bem, eu gostaria de dar continuidade citando um autor chamado Yves Delataille. Ele é de origem francesa, ele é psicólogo, mestre em psicologia, doutor em filosofia, fez graduação em psicologia, mestre em psicologia, doutor em psicologia e livre docência em psicologia pela USP. Ele é bastante interessante e ele tem um livro um livro que ele organizou chamado Crise dos Valores ou Valores em Crise. Que ele vai dizer o seguinte, aspas, prestem atenção no que ele vai dizer. É sempre muito difícil analisar o mundo no qual se está imerso. Falta-nos a distância necessária à plena objetividade. Quando nós estamos dentro da situação, falta uma distância necessária para que a gente possa enxergar a situação de fato como ela é. Tanto que as pessoas, quando não estão vivendo a situação que você está vivendo, para elas há sempre solução, para elas há sempre saída, para que elas estão fora da situação. Então, o Yves Delataille, nesse livro organizado por ele, Crise dos Valores ou Valores em Crise,
de 2014, ele vai dizer, né? Afinal, trata-se do nosso mundo e nele projetamos desejos e valores que nem sempre nos permitem avaliá-los corretamente. O que ele quer dizer com isso exatamente? Ele quer dizer com isso que nós precisamos de um certo distanciamento para que a gente possa refletir sobre a situação, para que a gente possa entender a situação, para que a gente possa agir sobre a situação. É muito interessante esse livro do Yves Delataille, Crise dos Valores ou Valores em Crise, e eu vou indicar a vocês um outro livro dele, muito bom também, intitulado Moral e Ética, Dimensões Intelectuais e Afetivas. É um outro livro assim, dele que é uma preciosidade. Então, quando nós olhamos para trás ou nos olhamos no espelho e falamos para a gente que nós tivemos medo, que nós não tivemos a vida que nós merecíamos, a pergunta que eu faço é a seguinte: hoje a gente diz isso, mas e na época? Né? Então, o distanciamento faz com que você tenha uma certa clareza. Mas no que isso implica? Isso implica como uma imagem, né, no espelho. Você se arruma e chega diante do espelho. Ora, se você se coloca colada com o espelho, você cola com o espelho. Na medida em que você cola com ele, não há nenhuma possibilidade, não é dele refletir a sua imagem, não. É de você ver. Por quê? Porque você está colada com ele. Na medida em que nós estamos colados com uma situação, nós perdemos a capacidade de analisar a situação, de atribuir uma interpretação, eu não sei se é adequada à situação, ou uma interpretação mais próxima do que, de fato, a situação representa. Então, quando a gente fala dessa possibilidade do espelho, é a gente se arrumar e dar, né, um espaço para que, né, o espelho reflete a sua imagem para que você olhe. Exatamente isso. Então, é necessário que haja um certo distanciamento. Um distanciamento mínimo necessário para que você possa estar, para que você possa fazer uma análise daquilo que o espelho está refletindo em você. Então você diz, eu estou feia, eu estou bem, eu não estou bem com essa roupa, não é o espelho que te diz. E quanto mais você conseguir se distanciar desse espelho, melhor. Mas também se você tomar uma distância muito grande, você perde a imagem. Você perde a nitidez da imagem. Bem, para que possamos ver uma imagem interna, aí eu já estou falando de uma imagem interna, não estou falando mais desse espelho que reflete a sua imagem externa. Quando nós, para que nós possamos ver uma imagem interna, também tem que ter um certo distanciamento. Mas é interessante que agora, quando eu falo de distanciamento, não é um distanciamento físico, é um distanciamento daquilo que tenta nos formatar. É um distanciamento daquilo que tenta nos fazer apenas mais um em meio a tantos. Então, eu não posso me olhar internamente já fazendo um juízo de valor impiedoso sobre o meu mundo interno. Eu preciso primeiro entender. Agora, sempre que nós nos posicionamos para entender alguma coisa, é óbvio que eu não posso me despir daquilo que eu sou para poder entender, atribuir um sentido ao meu mundo interno, a um pensamento, a um sentimento, ao que for. Eu preciso ter um certo distanciamento, mas um certo distanciamento do quê? Um certo distanciamento daquilo que vai nos moldar
como uma massa de pizza, né? Como uma massa de pão. Exemplos, eu acho que fica mais fácil. Não se odeia pai e mãe. A cultura diz isso. A cultura diz, não se odeia pai e mãe. Como assim não se odeia pai e mãe? Como assim? Né? Não se odeia pai e mãe. Quando a sua mãe ou seu pai te contraria, você fica com raiva sim, com ódio sim. Por que não? Por que não? O teu filho fez alguma coisa, você diz que vontade de enforcar. Nesse momento é o quê? É declaração de amor? Esse seu pensamento é declaração de amor para o seu filho? Lógico que não. Ele te aborreceu, o seu filho, a sua filha te aborreceu, você fala que vontade de enforcar. Nesse momento, você está vivendo, né, ódio pelo que ele fez. Mas daqui a pouco, você volta a amá-lo. Então, na realidade, se você se permite viver esse sentimento, isso é óbvio que vai te fazer muito bem. Agora, é necessário que você se permita viver. Agora, se você pensar a cultura, né, odiar pai e mãe é pecado. Não vamos, gente, confundir as funções da religião, que uma das funções da religião é frear a violência que habita em cada um de nós, e a outra coisa é a função da religião, inclusive, em frear os nossos sentimentos. Por que que eu tenho medo dos meus sentimentos? Gente, nós temos tanto medo que certas coisas nós não nos permitimos sequer pensar. Falar, então, né? Porque uma pessoa, quando em análise, ela não está falando para analista, ela está falando para ela. Ela está falando para ela. O processo de análise é antes de qualquer coisa. O processo de análise é, antes de qualquer coisa, um processo que te leva ao autoconhecimento. Como é que te leva ao autoconhecimento? Apresentando você mesmo. Que o que mais se faz é o quê? O que mais se faz é a gente foge da gente, né? O tempo inteiro a gente foge da gente. Então, na realidade, o processo de análise é, né? Eu, Virgínia, como paciente, não como analista. Virgínia, olha, muito prazer, essa aqui é a Virgínia. Gente, como assim, né? Como assim? Como eu penso isso? Como eu sinto isso? E por que não? Então, na realidade, eu digo que para que nós possamos nos pensar, pelo menos nesses momentos, nós temos que nos despir, sim, ou colocar em stand-by, né, os valores, né, que a cultura nos impõe. Não que nós possamos agir. Agir é uma coisa. Eu entender aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, é uma outra coisa. São coisas totalmente diferentes. Então, é necessário um certo distanciamento, mas também, acima de tudo, muita coragem, muita determinação. Porque para a gente fazer essa caminhada, essa travessia da gente em direção a gente mesmo, eu posso dizer a vocês, né? Volto a repetir, eu fiz 18 anos de análise com 3 analistas diferentes. Se fosse um só, eu teria enlouquecido, né? O sujeito, não eu. O que a gente tem aí? Que esse processo é um processo difícil. É um processo difícil porque a gente entra em contato com as nossas dores, a gente entra em contato com o nosso sofrimento, a gente entra em contato com as nossas mazelas, com as nossas fragilidades, e a gente não gosta. Quem é que gosta? Se nós pudéssemos, nós ficaríamos só com o lado bom, o lado alegre da vida, mas aí não seria viver, né? Porque seria viver parcialmente, se assim a gente pode falar. A vida, ela é um todo, ela é uma totalidade. Então, como ela é uma totalidade, nós precisamos viver as dores da mesma forma que nós vivemos a alegria. Bem, então, eu gostaria que vocês entendessem que isso não é fácil. É exatamente, coragem para enxergar nosso lado da sombra. Exatamente isso. Então, essa imagem dessa senhora que olha para ela quando jovem e diz, me perdoa, né, por eu
ter sempre medo e não ter vivido a vida que você merecia, eu posso dizer a vocês que a maior parte das pessoas vive exatamente desse jeito. Não vive de outra maneira. Vivemos exatamente desse jeito. É por isso que Freud diz que nós nos sentimos felizes quando simplesmente não somos infelizes. E isso não é felicidade. Isso não é felicidade, né? Bem, então vamos chamar a fala dessa senhora, né? Me perdoa por sempre ter tido medo e não ter vivido a vida que você merecia. Há uma afirmativa atribuída a Nietzsche, não sei se procede, mas é atribuída a ele, que acho que cabe nesse momento, que é a seguinte: há sempre um preço a se pagar por tudo que é humano. Então, se somos corajosos, corajosas e caminhamos rumo a nós mesmos, pagamos um preço. Pagamos um preço. Se somos medrosos, medrosas e mantemos a distância de nós mesmos, também pagamos um preço. Nós temos sempre, né, um preço a pagar, sempre. Sempre, em tudo que nós fazemos. Cada escolha nossa há um preço a ser pago. Bem, então, para mim, Virgínia Ferreira, para mim, estou deixando bastante claro, Virgínia Ferreira, o preço para arrumarmos em direção a nós mesmos é alto, é muito alto. Mas por mais que seja alto, é sempre menos caro do que o preço que se paga para continuar tomando as sombras pelos objetos. Mas cada um as suas escolhas. Então, eu acredito nisso, que por mais que a gente pague um preço caro para rumarmos em direção a nós mesmos, né? Eu diria que os meus pacientes atuais, e aqueles que já fizeram a análise comigo, sabem o preço que eles pagam. Eles sabem o preço que eles pagam. É muito alto. Mas eu acho que se perguntasse a cada um deles, né, se você pudesse voltar, você faria tudo novamente? Eu diria que eles vão dizer que sim. Porque eles hoje, eles são donos do seu nariz, eles têm as rédeas da vida deles na mão deles. E não existe nada, segundo o meu entendimento, exatamente, Verônica, de mais valioso do que a gente ter nas mãos da gente a vida da gente. Se nós vamos ceder para o que o outro está pedindo, se nós não vamos ceder, são escolhas que nós fazemos. Mas eu sei o que eu quero e o que eu não quero. Se eu vou ceder ou não, isso é uma outra coisa. É uma outra coisa. Então, o que eu digo é que para que a gente possa entender a importância da vida, a importância de nós sermos donos do nosso desejo, da nossa vontade, dos nossos afetos, afetos no sentido de tudo aquilo que nos afeta, né? Que é essa, Freud coloca o afeto como uma energia. Então, se no aparato psíquico qualquer representação, qualquer ideia não estiver investida por um afeto, ela não tem valor nenhum no aparato psíquico. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos entrar em contato com isso. Nós precisamos saber o que é isso que me afeta. De que forma isso me afeta? O que eu quero da vida? Por que é que eu quero o que eu quero? Uma vez, um aluno meu, uma aluna no curso de psicologia, falou assim para mim: professora, a senhora desculpa, mas viver com a senhora deve ser insuportável. Porque a senhora procura o porquê de tudo. Eu falei: oh, meu Deus, mas é isso mesmo. Eu acho que tudo tem um porquê. Tudo tem, né, tem um porquê mesmo. Eu acho que uma das funções da vida é a gente procurar o porquê. Pelo menos é isso que eu penso. Bem, mas a cada um as suas escolhas. Há um preço a se pagar por tudo que é humano. Então há um preço que se pagar quando a gente resolve
procurar o porquê das coisas. Bem, então, por que isso acontece, né? Por que existe esse medo? E a pessoa não faz aquilo que ela tem vontade. Ela não sabe sequer o que ela sente, ela não sabe que direção ela toma. Então, é só, né, perguntas. Será por isso que algumas pessoas têm crise com a idade? Crise dos 40, crise dos 50 e assim sucessivamente, porque elas olham para trás e elas percebem que a vida dela poderia ter sido diferente? Será que é por isso que elas têm essas crises? Não é porque eu vejo tantas pessoas com crise dos 30, crise dos 40, crise dos 50. Falar em idade com algumas pessoas é uma coisa assim de outro mundo. Por quê? Por quê? É natural. É natural, faz parte das fases do desenvolvimento a gente envelhecer. E olhar para trás e ver o quanto fizemos. Ah, muita coisa errada, muita coisa errada, mas muita coisa certa, assim. Muita coisa que nós sabíamos que estávamos querendo, fizemos, assumimos, né? Tivemos o ônus e o bônus. Mas a gente, quando olha no espelho, como essa senhora, o que nós temos que fazer, não é pedir desculpas, é dizer, né? Que bom que eu ainda estou viva, que bom que eu ainda estou fazendo, que bom que eu ainda estou acontecendo, que bom que eu ainda estou rumando, né, em minha direção. Bem, mas se as pessoas, né, continua o meu questionamento, se as pessoas, é por isso que elas entram em crise dos 30, dos 40, dos 50, né, porque elas olham e tem o mesmo pensamento que essa senhora, né, teve quando olhou para ela quando mais jovem no espelho? Será que essas crises foram vividas, mas não foram capazes de disparar na pessoa um raio, um feixe de coragem suficiente para a pessoa mudar e fazer diferente? Porque eu penso, se você tem crise, se você diz o que eu fiz até agora, se você acha que não fez, por que isso, essa sua dor, essa sua crise, não se constitui enquanto um disparador para que você mude, para que você passe a fazer diferente? Gente, entendam, a nossa vida não é entender o outro. A nossa vida é entender a nós mesmos. A partir do momento que eu entendo a mim, eu sou capaz de entender um pouco do outro. Mas eu preciso primeiro entender a mim, para depois entender o outro. Senão não há relação possível. Bem, então, se a pessoa passou por essas crises e continua fazendo do mesmo jeito, vivendo da mesma forma, é porque a crise não foi suficiente. E aí tem uma afirmação atribuída a Albert Einstein, que eu penso que seja bastante oportuna. É insano continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente. Então, se eu continuo olhando para trás e vendo que eu não fiz nada por mim, que eu não levei a vida que eu entendo que eu merecia, eu não posso esperar um resultado diferente se eu continuo do mesmo jeito. Eu não posso, né, continuar do mesmo jeito e esperar um resultado diferente. Segundo Einstein, isso é insano. Bem, e aí Cazuza diz: a vida não tem ensaio geral. Seria muito bom se nós pudéssemos
como uma escola de samba, fazer ensaios, quase que um ano inteiro, e fazer um ensaio na avenida. Assim mesmo, elas erram. Elas ensaiam e erram. A vida, se tivesse ensaio geral, talvez não fosse diferente. Nós iríamos ensaiar, mas na hora de entrar em cena, a hora de viver, né, de se agarrar nessa coisa chamada vida, talvez nós fizéssemos com os mesmos erros, da mesma forma. Bem, o tempo passou, mas eu queria que vocês entendessem que ainda não findou, ainda não acabou. Se nós estamos aqui, que bom que nós estamos aqui. Isso é um fato. Isso quer dizer que ainda há tempo. Quando a gente diz que não há mais tempo, isso é uma justificativa para nós não irmos à ação, para nós continuarmos no mesmo desconforto, porque nós vivemos desconfortáveis. Muitas vezes nós vivemos imersos no desconforto e permanecemos nele. Nós não mudamos. Ah, porque eu não tenho mais tempo. Eu, aos 57 anos, sim, eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho muita coisa para realizar. Muita coisa, não é pouca coisa, não. Eu tenho muita coisa para fazer. Então, na realidade, nós temos tempo. Basta que a gente queira fazer. E fazer não é fácil, mas é necessário que a gente se proponha com vontade, se proponha com determinação. Não exatamente tempo para perder o medo. Nós não temos tempo para perder o medo, não é essa a questão. Nem para superar os nossos limites, não é essa a nossa questão. Não é essa a nossa questão. Ficar tentando perder o medo seria perda de tempo. Ainda há tempo para fortalecer a nossa coragem e se dispor a amar a vida. É isso que, na realidade, eu penso. Ao invés de eu tentar vencer os meus medos, eu preciso fortalecer a minha coragem, aumentar a minha coragem. Para quê? Para que, aumentando a minha coragem, eu ame mais a vida. Essa é uma questão importante. É a questão da gente amar a vida como um todo, né? Ainda há tempo para fortalecer a coragem e se dispor a amar a vida, aceitando as tempestades e as bonanças, as dores e as alegrias, os sonhos e os pesadelos, o prazer e o desprazer, enfim, tudo aquilo que a vida tem de bom e seus contrapontos. A vida tem dor, a vida tem alegria, a vida tem prazer, a vida tem desprazer. Não dá para a gente pensar de maneira alguma que nós podemos estar só numa esfera da vida. A vida não seria plena se nós só conhecêssemos um lado. Será que nós valorizaríamos o dia se não existisse a noite? Será que nós valorizaríamos o prazer se nós não tivéssemos desprazer? É sempre assim. Será que precisaria... eu não gostaria, antes de qualquer coisa, eu gostaria assim, de dizer que eu estou no campo das ideias, né? Nada além disso. Será que existiria a figura de Deus se não existisse a figura do diabo? O que eu estou querendo dizer com isso é que são opostos. E é a existência de um que dá sentido à existência do outro. Exatamente dessa maneira. Porque se não houvesse a existência de um, não haveria a existência do outro. Isso é bastante importante. Esses contrapontos são eles que nós precisamos aceitar.
São esses contrapontos que nós precisamos entender que eles fazem parte da vida, não é aceitá-los passivamente, mas é saber que eles fazem parte da nossa vida. Isso é bastante interessante. Bem, então, justo no dia em que se comemora a independência do Brasil, estamos aqui também referidos a todos aqueles que passaram a vida escravos e reféns do medo. Vejam, né? Quando eu falo do medo, quando eu chamo essa imagem dessa senhora, quando eu me inspiro nessa imagem, justo no dia da independência, eu estou falando daqueles que podem bradar a sua independência hoje. Não precisam ficar escravos ou reféns do medo que os habita. Basta que eles entendam que os contrapontos fazem parte. É isso que eu gostaria que vocês entendessem. Então, quando eu faço essas lives, eu gostaria assim, de dizer, de deixar muito claro que é bom para mim também, porque quando eu estou falando, muitas vezes eu penso em coisas que eu nunca tinha pensado. Eu não penso só antes, na hora de propor, né, essas ideias para nós refletirmos juntos. Às vezes, eu tenho umas sacações, assim, na hora que eu estou fazendo a live, assim, no ato que eu estou fazendo a live, que eu acho, assim, muito interessantes para mim, né? Bem, então, hoje eu penso que aqueles que estão refém do medo, que paralisaram em função do medo, ou que seguem o rebanho porque no rebanho se sentem seguros, está na hora da gente escolher caminhar ou fora do rebanho. Tipo terapia, né, minha filha? É assim. Misericórdia, pelo amor daquilo que cada um de vocês acredita. É mais ou menos isso mesmo. Então, ou a gente segue com o rebanho, ou a gente segue sem o rebanho. Agora, a minha proposta não é que vocês sigam sozinhos ou com o rebanho, é que vocês possam, de fato, escolher. Escolher. Não é ir por medo, é dizer assim, nesse momento, por uma questão de preguiça, de conforto, seja lá do que for, eu vou seguir com o rebanho. Agora não, agora eu quero seguir, né, o meu caminho. Agora é você poder ter o direito. Porque quando nós falamos de autonomia, para que uma pessoa tenha autonomia, ela precisa ter informação. Para a gente ter autonomia, nós precisamos nos conhecer. E será que nós nos conhecemos o suficiente? Eu diria que não. Eu diria que não. Bem, então, vamos às definições. Por que eu gosto sempre de definir os termos? Porque os termos que nós tratamos aqui, na realidade, eles se constituem como cerne das questões que nós vamos aqui discutir, né? E já estamos discutindo. Bem, então, esses termos em geral que nós estamos discutindo aqui são termos análogos. O que são termos análogos? Significados semelhantes, mas não idênticos. Como, por exemplo, ideologia, imaginário, coragem, vida, liberdade, educação. São termos análogos, segundo Aristóteles. Uma classificação de Aristóteles, que vai dizer que são aqueles que são semelhantes, mas não são idênticos. Então, eu preciso definir o que é vida. Eu vou precisar definir o que é coragem, né? O que é medo, até para que vocês possam entender. Só para completar o raciocínio, de acordo com Aristóteles, os termos podem ser análogos, né, que são esses termos que são semelhantes, mas não são idênticos. Nós temos os termos equívocos, que têm significados diferentes. Por exemplo, manga. Tem manga fruta e manga de camisa. Tem canto do pássaro e canto da sala. Mas, em geral, esses termos equívocos, porque os termos são iguais, manga, canto, entretanto,
No texto, no todo, você tem como discernir se está se falando de um canto gregoriano, se está falando de um canto da sala. Se está se falando de uma manga, fruta, ou de uma manga de uma blusa. E ainda temos os termos unívocos, aqueles que têm apenas um significado, como, por exemplo, água. Se você gosta ou não de água, eu, por exemplo, não bebo água, né? Não gosto de água. Mas, se você gosta ou não de água, não importa. O que importa é que o significado é único. É único. É único. Não se tem como pensar água de uma forma diferente. Então, vamos às definições. O que é vida? Eu vou definir vida de acordo com a professora Regina Schopke, que ela diz: não existe uma definição para a vida. A ciência não define vida. A filosofia entende a vida como um fenômeno que anima a matéria. A vida é a alma da matéria. Definição dada por ela, pela professora Regina Schopke, na live realizada em 17 de agosto, A Vida Além do Homem. Então, a vida é isso que dá movimento ao homem, que dá movimento à matéria. Olha que definição bonita, né, da filosofia. Muito linda. E aí, o que é a coragem? Eu, Virgínia Ferreira, é que defini o que é a coragem. É dizer sim à vida, aos seus desejos e aos seus contrapontos. É aceitar o pacote inteiro. Então, quando você aceita o pacote inteiro, na realidade, você está aceitando a vida. É um pacote que tem dor e alegria, tristeza e alegria, prazer e desprazer, felicidade e infelicidade. Então, sonhos e pesadelos. Esse é a gente ter coragem de assumir esse pacote. Bem, e o que é o medo? O medo, nós podemos aí dividi-lo em duas partes, bastante coerente. O medo concreto, né? O medo na vida prática. O medo é um sentimento que nos protege, na vida prática, cotidiana. Se não tivermos medo, atravessamos a rua sem olhar. Se não tivermos medo, não cuidamos de nossa saúde. Se não tivermos medo, morremos. A morte, ela só não chega pra gente. Ela só não chega pra gente hoje, porque nós nos cuidamos. Nós nos cuidamos. Se você ficar doente, você corre para o médico. Por quê? Porque você tem medo de morrer. Não é só para que a sua saúde seja restituída, para que você volte a ter prazer com o seu corpo. Não. Também é isso. Mas é para que você, na realidade, né, continue vivo. Um dos maiores medos do ser humano é a finitude. É a morte. A morte é uma ferida narcísica muito grande, né? Então, nós temos esse medo concreto, e que é ele que garante a nossa sobrevivência. É ele que garante o nosso cotidiano. É nós nos cuidarmos, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, obviamente. E tem o medo, que é o medo imaginário. Esse aí é que complica a vida da gente. É esse medo que complica. O que é imaginário? Faculdade originária e radicada no inconsciente, embora atuando na consciência. Essa definição de imaginário foi dada numa das aulas pela professora Vera Rud Werneck. Foi dada por ela, né? Essa definição. E eu acho essa definição da professora Vera muito, muito bom. Mas tem um medo que te protege e o que te paralisa. O medo que te paralisa não é o concreto. O medo que te paralisa é o imaginário. É esse que eu tô agora, né?
Então, o imaginário é formado pela história de vida de cada um, ou seja, a partir de sua relação com a natureza. Em suma, é a maneira pela qual estamos interpretando a realidade a partir de nosso ponto de vista. É esse medo que nos paralisa. É esse o medo que colocou essa senhora diante desse espelho, olhando para ela quando jovem, e ela pede perdão por sempre ter tido medo. É esse medo, é medo de entrar em contato com você. É medo de saber, né, quais são, na realidade, os seus fantasmas. Muitas vezes, na clínica, eu digo para os meus pacientes, todo e qualquer paciente, via de regra, há exceções, quando ele chega cheio de fantasmas. Eu digo, vamos puxar essa porta devagar, vamos abrir essa porta, até para a gente ver se tem fantasma, se não tem, se tem, qual é o tamanho. Eles não podem ser maiores do que você. Eles são produções suas. Então, na realidade, é esse medo que faz com que as pessoas paralisem. É esse medo que faz com que as pessoas sigam o rebanho. Delas terem medo de se deparar com elas mesmas. Delas terem medo de viverem as suas próprias dores, as suas próprias alegrias. Então, na realidade, o medo imaginário é discutível, né? É, em geral, aquele que faz que a pessoa paralise no sentido de não se arriscar, não ousar, não vá adiante daquilo que está dado, que está pronto. Então, eu preciso seguir aquilo que está dado, aquilo que está pronto. E esse medo imaginário faz com que eu fique no mesmo lugar. Isso falando em termos de vida, isso falando em termos de movimentos concretos. Então, eu tenho medo de perder. No que eu tenho medo de perder, eu tomo posse. Como assim? Eu tomo posse do quê? Do que? Eu posso tomar posse de um copo, eu posso tomar posse de um lápis, mas do que mais que eu posso tomar posse? De mim mesma. Cada vez que eu tenho medo de perder o outro, seja esse outro, né, um animal, uma pessoa, seja o que for esse outro, em geral, o que eu faço? Eu sufoco esse outro. Isso é uma questão muito séria. Isso é uma questão muito séria. Eu sufoco. Eu tento prender o outro. Só que quanto mais eu tento prender o outro, mais eu afasto o outro de mim e mais eu me afasto de mim. Isso é uma questão muito séria. Isso é uma questão que seria muito bom que as pessoas pudessem entender isso. Não, por que o outro para mim é mais importante do que eu mesma? É uma pergunta que não é para a gente responder, é para a gente pensar. É pelo outro ser mais importante para mim do que eu mesma que eu vou chegar lá na frente e vou me pedir desculpas pelaquilo que eu tive medo de viver, pelaquilo que eu não vivi. E ainda vou culpar o outro por isso. E o outro não tem culpa absolutamente nenhuma. Nós sempre apontamos para o outro, né? O outro é a razão. O outro é a razão do quê? Da minha felicidade? Da minha infelicidade? Eu não sei se é Schopenhauer que diz, acho que é Schopenhauer, não tenho certeza, que diz que a felicidade é difícil encontrar dentro. Fora, então, impossível. Eu só posso estar feliz com o outro se eu estiver feliz comigo. Se eu não estiver feliz comigo, eu não estarei feliz com o outro. Se eu não for uma boa companhia para mim,
eu vou pensar nisso. Se esse medo seria proveniente de algum trauma da infância, de alguma insegurança. E eu não sei se eu poderia afirmar que sim, eu não sei se eu poderia afirmar que sim, porque as causas são as mais diversas. Eu diria que uma delas é a dificuldade que a pessoa tem em se responsabilizar pela sua própria vida. Pelo seu fracasso, pelo seu sucesso, pelas suas dores, pelos seus prazeres. Então, Freud fala com muita propriedade, olha que coisa, né? Que é muito mais fácil amar do que ser amado. Porque quando você ama, você impõe ao outro uma responsabilidade que não é dele. Você cobra o outro, né, um preço que não é ele quem tem que pagar. Isso é que nós precisamos entender. Nós precisamos, gente, por favor, entendam, entrar em contato com a gente. Nós precisamos estar de bem com a gente. Nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos ser uma boa companhia para nós mesmos. É isso que nós precisamos. Para a gente não chegar lá na frente e pedir perdão. Sabe por quê? Aliás, eu vou fazer uma live sobre o perdão. A última do mês vai ser sobre o perdão. Que, na realidade, eu diria que eu não sei se o perdão existe. Eu diria que não. Eu diria que o perdão não existe. Sabe por quê? Porque quando você pede perdão, você não retrocede no tempo. Você não consegue tirar aquilo que você fez. Está feito. Né? O perdão aí, para entender o perdão, nós teríamos que caminhar pelo ato. No livro Fausto, do Goethe. Né? Ato é tudo aquilo que você faz que você não tem como voltar atrás. Quer dizer, então, que eu te ofendo. Aí depois eu vou e falo assim, desculpa, eu estava nervosa. Estava o quê? Não, obviamente que não. Então, nós precisamos entender que desculpas, perdão, não retira aquilo que você fez de mal ao outro intencionalmente. Então, nesse dia, eu não sei qual é o dia, é a última segunda-feira do mês, farei uma live sobre perdão, justiça e vingança. Falarei sobre a fúria narcísica. Oh, meu Deus, que situação. Bem, então, esse medo imaginário é um medo que faz com que a gente paralise, faz com que a gente não se arrisque, que a gente não ouse, que a gente não vá adiante, mas adiante em relação a gente mesmo. A gente mesmo. Não é em relação ao outro. Eu não sou ousada em relação a mim mesma. Eu não arrisco em relação a mim mesma. A se aproximar de mim, a me conhecer, a falar, olha, muito prazer. Eu me chamo Virgínia Ferreira. Exatamente isso. Bem, e aí, quando a gente não vai adiante, quando a gente fica com aquilo que está dado, que está pronto, né, com a massa, a gente, em geral, entra num processo de vitimização. Eu sou uma grande vítima do outro, eu sou uma vítima do mundo. E tem uma frase que eu gosto muito, que vem sempre com um bonequinho, escrito assim, o que os olhos não veem, a paranoia inventa. Nossa, é muito interessante isso. E é isso mesmo, no processo de vitimização, o que a gente não vê, a cabeça da gente, a paranoia da gente inventa, né? Então o outro não liga para mim, o outro está me passando a perna, porque o outro está mentindo, porque o outro. A maior vítima de mim sou eu mesma. Eu sou o meu maior carrasco, não é o outro. Vamos pelo menos ter consciência disso. Não é o outro, sou eu. Sou eu que sou responsável, por tudo aquilo que eu sou. Não é o outro. Eu não sou uma vítima do outro.
Eu sou uma vítima de mim mesma. Eu sou uma vítima do meu desconhecimento acerca de mim mesma, das minhas dores, das minhas mazelas, dos meus prazeres, dos meus desejos, daquilo que eu quero, daquilo que eu não quero. Eu sou vítima da minha covardia em relação à vida, da minha falta de coragem, Leila, é isso mesmo. Então, não é a vida, não é a vida, sou eu. Não é o outro que é meu carrasco, sou eu. Então, daqui a pouco estamos na hora de terminar, não é? O Instagram, ele já começa a me avisar, mas ainda temos um tempo. Eu gosto muito da história, né, infantil chamada Alice no País das Maravilhas. E que eu não sei, Creuza, se a gente pode associar vitimismo a baixa autoestima. Eu não sei. Ou se é um recurso que a pessoa tem, um cartão de visitas para chamar a atenção do outro. Eu não sei se é baixa autoestima. Eu não sei se a gente pode fazer essa relação. Porque muitas vezes a pessoa entra no papel de vítima para ter a atenção do outro. E aí isso é complicado. É complicado porque, me perdoem os vitimistas de plantão, mas o outro fica, como se diz em latim, de sacos cheios. Que horror. Hoje eu estou atacada, né? Faz parte. Bem, então, Alice no País das Maravilhas. Eu acho que é o Chapeleiro que diz: entenda os seus medos, mas jamais deixe que eles sufoquem seus sonhos. Então, eu diria que para a gente é muito necessário que a gente possa sonhar. Que para a gente entender os nossos medos e não permitir que eles sufoquem os nossos sonhos, é necessário que a gente tenha sonhos. Que nós tenhamos sonhos. Né? Se não sonhamos, seguimos o rebanho. Quando sonhamos, nos aproximamos de nós mesmos. Nos aprimoramos enquanto seres humanos. Então, eu vou finalizar com uma frase atribuída a Nietzsche, que eu acho muito, muito boa, onde ele diz: só se pode alcançar um grande êxito quando nos mantemos fiéis a nós mesmos. Quando é que eu consigo me manter fiel a mim mesma? Quando eu caminho em direção a mim. Então, eu gostaria, finalizando, que os senhores pensassem nisso, né? Eu fiz uma campanha no meu Instagram e continuo fazendo, assim, vamos deixar a vida do outro, né? Vamos deixar a vida do outro em paz. Seja esse outro quem for. Seja esse outro quem for. Obrigada. A Leila e a Creuza, né? Muito obrigado. Seja esse outro quem for. Vamos pensar, não é ter... Obrigada, Nanda. Eu queria que vocês entendessem que não é ser egoísta, eu não estou falando disso. Eu estou falando em nós podermos olhar para a gente. Olhar para a gente. É isso que eu estou falando. Porque quando eu olho para o outro, eu estou me desprezando. E por que eu me desprezo? Por que eu não sou digna do meu afeto? Por que eu não sou digna do meu olhar? Por que eu não sou digna do meu cuidado? Por que eu preciso permanecer escrava ou refém do meu desconhecimento em relação a mim mesma? É isso que eu gostaria que os senhores pensassem. E não duvidem, ainda há muito tempo. Estamos vivos, estamos aqui. Basta que a gente pegue. Mas é pegar com vontade a nossa vida nas nossas mãos. Vamos sentir dor? Vamos. Não tenho a menor dúvida disso. Mas também vamos sentir o prazer, o contentamento, vamos ter o privilégio, que é um privilégio, de sermos senhores da nossa vida. Isso, gente, não há, acreditem, não há nada no mundo
que nos dê tanto prazer quanto nós sermos donos da nossa vida. Sabermos, né, para onde vamos, de onde viemos, o que eu quero, onde é que eu quero chegar, por que eu quero chegar onde eu quero chegar. Isso é muito bonito. Então, vamos fazer do dia de hoje, né, vamos começar no dia de hoje, né, da independência do Brasil, a fazer a nossa independência. Só que não é o outro que nos prende. Somos nós mesmos que nos prendemos a tudo que está fora e desprezamos tudo aquilo que está dentro. Vamos fazer um pouco diferente. Não vamos desprezar o que está fora. Não é isso. Mas vamos pensar muito naquilo que está aqui dentro. Gente, tenham todos um bom fim de segunda-feira. E até a próxima live. A próxima live vai ser... Obrigado, gente. Vai ser o poder dos afetos e do desejo na produção de si. Com a professora e filósofa Regina Schopke. No dia 21, da violência que nos habita, as exigências da civilização. E no dia 28... vai ser o perdão. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Sem vocês, as lives não existiriam, nós não poderíamos compartilhar essas questões. Uma boa semana e até a próxima live, gente. Um beijo.